Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre a atmosfera. Essa aula é uma aula que faz uma visão geral sobre os principais fatores que compõem a atmosfera. Nós não vamos fazer uma discussão aprofundada sobre os fatores que estão na atmosfera e, consequentemente, o clima que se forma na atmosfera. Isso a gente vai ver nos conteúdos à frente, tudo bem? Bom, quando a gente olha a Terra é um planeta que tem de 4,5 para 4,6 bilhões de anos. E esse planeta, né, que começou com uma massa cósmica que deu início a um processo de solidificação, nem sempre teve uma atmosfera igual à que nós temos hoje. Essa atmosfera, ela vem passando por transformações químicas, tudo bem, gente? Ela vem passando por transformações químicas. Bom, a gente colocar a câmera aqui que fica num lugar melhor. E quais são essas transformações químicas que a atmosfera vem passando? Tá? Ao longo do tempo, ela foi mudando. E hoje ela é composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros, como por exemplo o dióxido de carbono. Então hoje essa é a atmosfera que nós temos. Você pode observar isso melhor aqui nesse gráfico. Aqui nesse gráfico a gente tem qual é a composição da atmosfera hoje, que é o que de fato nos interessa, que de fato é aquilo que é importante para nós. Tudo bem? Bom, para que serve a atmosfera? Qual que é a importância da atmosfera? Bom, a atmosfera, primeiro, ela serve para filtrar e absorver toda a radiação nociva que vem do espaço, que vem do Sol, por exemplo. 2. Ela protege contra corpos celestes, porque afinal de contas, esses corpos ao entrar na atmosfera, eles são desintegrados. Terceiro, ela controla a temperatura. Aliás, para nós, isso é um fator primordial. Esse controle da temperatura é que torna possível a vida no planeta Terra. Senão, nós não teríamos essa possibilidade. Se nós fôssemos um planeta muito mais quente ou muito mais frio, nós teríamos, de forma geral, com discussão, a vida no planeta Terra, não só a vida humana, mas a vida, tá certo? De forma geral, nós teríamos imensas dificuldades. E ela é fonte de vida, porque afinal de contas, dentro da atmosfera está o oxigênio, e o oxigênio é que nos mantém vivos. Então, a atmosfera tem uma série de importâncias que podem ser numeradas, como a gente está vendo aqui nesse slide. Bom, quando eu olho a atmosfera, gente, ela está toda estratificada. Deixa eu colocar a câmera num lugar que dá para vocês verem melhor. Quando eu olho a atmosfera, ela está toda estratificada. Então você tem a troposfera, gente, da superfície da Terra até o espaço, tá? Você tem a troposfera, a estratosfera, depois você tem a mesosfera, a termosfera, tá certo? E depois o chamado espaço sideral ou a exosfera. Então, quando eu olho, ela está toda estratificada. Eu vou estudar aquilo que me interessa até chegar ao espaço sideral. Eu vou estudar aquilo que seria mais importante para mim. Então vamos falar um pouquinho sobre essas camadas, mas sobre aquelas que para mim têm importância. Vamos àquela que é mais importante, que é a chamada troposfera, que é onde nós vivemos, tá? Onde está a troposfera é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, que por sinal a gente está falando sobre a atmosfera justamente para estudar esses fenômenos meteorológicos que dão, por exemplo, a formação do clima e dão o cotidiano do tempo no dia a dia. Então aqui acontecem esses fenômenos. Conforme você sobe, as temperaturas vão aumentando, né? A cada, tá? Só para vocês terem uma ideia, 100 metros, você tem essa alteração aí de temperatura a cada 100 metros. Você tem aqui, e isso também é muito importante, você tem aqui os gases e principalmente a água e a poeira, né? Aliás, a poeira é muito visível, por exemplo, quando a gente olha na nossa casa, realmente há uma poeira na atmosfera, inclusive consegue invadir as nossas casas, essa poeira, tá? Você tem aí ela com uma espessura de 12 quilômetros no Equador e de 6 quilômetros no Polo, tudo bem? No Equador o ar é mais leve, no Polo o ar é mais pesado, e ela concentra 80% do ar que nós temos. Então, para nós, a troposfera seria uma das camadas mais importantes porque nós vivemos na troposfera. Por isso, a troposfera seria para nós a mais importante.
Mas eu queria citar uma outra, a chamada estratosfera, que fica logo acima. Deixa eu colocar a câmera aqui num ponto que vocês consigam ver o slide. Eu queria falar da estratosfera, que fica logo acima, tá? Ela fica acima da troposfera. E dentro dessa estratosfera fica a chamada... E por que eu vou citar ela? Porque dentro da estratosfera fica a chamada camada de ozônio. E o ozônio, ele é importante porque ele filtra os chamados raios ultravioleta. Inclusive, nós passamos por um problema que foi a destruição da camada de ozônio e agora, né, a tentativa de fechamento do buraco da camada de ozônio que abriu ali na região da Antártida e agora por uma questão de não usar mais o componente que destruiu a camada de ozônio, que é o CFC, que é o clorofluorcarbono, a tentativa de fechar esse buraco, né? Então é muito importante porque nós temos aí o ozônio, e o ozônio é importante para nós porque ele filtra os raios solares. Tudo bem, gente? Bom, dentro da atmosfera, né, e dentro desse tema, a gente vai estudar a meteorologia. Ela é uma ciência que estuda a atmosfera terrestre, tá? E ela estuda aí os processos atmosféricos e a previsão do tempo. Nos últimos anos, a previsão do tempo, até coloquei aqui uma imagem, né, da apresentadora mais famosa no momento, né, que por sinal já não apresenta mais, mas ela foi uma das mais importantes, tá? E o que ela mostra aí, né, que é essa questão da previsão do tempo. Os equipamentos estão ficando cada vez mais sofisticados, então hoje a previsão com os equipamentos que nós temos para fazer essas análises, eles estão cada vez mais minuciosos. Então hoje a previsão do tempo ela é mais assertiva, ela está cada vez mais correta. Então hoje quando a gente vai fazer qualquer coisa e vê a previsão do tempo, deixou de ser meramente um achismo, né? Deixou de ser um chute para ser algo mais científico e algo mais bem elaborado. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pega, por exemplo, em lugares que passa furacão, como é o caso dos Estados Unidos, né, que tem aí a temporada dos furacões, essa previsão do tempo, a questão do deslocamento do furacão, a questão da velocidade do vento do furacão, enfim, todas essas coisas que envolvem o furacão, elas são muito importantes para que as pessoas possam se preparar, tá? Para que não ocorra uma tragédia ainda maior. Porque, veja bem, aconteceu o problema, ele vai acontecer, né? Nós não temos ainda como segurar esse tipo de evento e acredito que nós nunca vamos ter possibilidade de segurar esses eventos. Mas a gente tem formas de lidar com esses eventos. Por exemplo, se vai passar um furacão, a gente acaba evacuando aquela área, a gente acaba tirando as pessoas daquela região por onde vai passar, por exemplo, um furacão, tá? Que tem aí uma possibilidade de destruição muito grande. Então hoje, quando a gente vê essa previsão do tempo, a gente consegue por exemplo, se programar melhor até para fazer determinadas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Vou falar uma coisa boba, uma coisa simples, mas quando fala que está chegando uma frente fria e que a temperatura vai cair, você vai levar um agasalho, porque sabe que, né, em algumas horas, enfim, a temperatura vai cair, então você vai estar preparado. Os equipamentos estão cada vez mais sofisticados e, portanto, as previsões são cada vez mais assertivas. Ok, pessoal? Depois nós temos um estudo do que é tempo e do que é clima. São duas coisas completamente diferentes, né? Mas que acabam se interconversando. O que é tempo? Tempo é a condição, é o estado da atmosfera num determinado momento. Então, por exemplo, quando eu falo para você que hoje está calor e não está ventando, eu estou dando uma condição do tempo nesse exato momento, no dia de hoje. Mas quando eu falo sobre clima, o clima já é um estudo ao longo de muito tempo. É quando eu olho a atmosfera ao longo de durante um longo período. Então, quando eu olho isso ao longo de décadas, por exemplo, eu começo a definir. Vamos dar uma situação aqui para você entender. Eu começo a definir, por exemplo, que o clima tropical é um clima que apresenta o verão úmido e o inverno seco. Pode ser que num ano você não tenha um verão úmido e um inverno seco. Pode ser que isso não ocorra. Mas ao longo de muitas décadas, então quando eu analiso, por exemplo, 50 anos, eu vou perceber que na maior parte dos anos houve essa característica de ter um verão úmido e um inverno seco. Então, isso define o clima. Então, tempo é uma situação momentânea e clima é uma situação que eu analiso ao longo de muitos e muitos anos. Tudo bem? Bom, ainda dentro desse tema, eu vou pôr a câmera num lugar que fica melhor aqui, a gente vai ver os elementos que compõem o clima, né?
como por exemplo a temperatura, que é o aquecimento do ar. A gente vai ver que vários fatores vão interferir na temperatura, tá? Por exemplo, a latitude interfere na temperatura, a altitude interfere na temperatura. Nós vamos analisar aí a precipitação, nós temos vários tipos de chuva, tá? Que é a forma de como a água está caindo aí, né? Pode ser na forma de água, pode ser na forma de neve, pode ser na forma de granizo, tá certo? Nós temos aí a umidade relativa do ar, momentos que tem mais umidade no ar, momentos que tem menos umidade, locais que naturalmente o ar é mais úmido, locais que naturalmente o ar é mais seco, tá certo? A nebulosidade do céu, a pressão atmosférica, né, que isso tem a ver com a altitude, né? Se eu estou numa altitude nível do mar, tem uma determinada pressão. Se eu estou lá na região das montanhas, também tem uma outra pressão. Enfim, isso também vai acabar interferindo aí com relação à temperatura, como eu já tinha falado. A questão do vento, nós temos aí todo um deslocamento de ventos pelo planeta, como por exemplo, os ventos alísios, ali na região da linha do Equador, os ventos de oeste, os ventos de leste, isso eu estou falando na circulação atmosférica global, na formação global. Então, vários elementos vão compor o clima. Bom, gente, ainda a gente pode falar de massas de ar e assim por diante. Essa aula é uma aula mais para dar uma visão geral, pessoal. E aí, eu acho que nessa pequena explicação deu para a gente ter uma noção sobre isso. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera!